Boa tarde, guerreiro. Boa tarde, guerreira. Graça e paz. Espero que você esteja bem na graça do Senhor. E se não estiver também, glória a Deus. Tenho certeza que situações difíceis, tenho certeza que momentos, fases ou ciclos difíceis vai forjando o nosso caráter, vai nos moldando e nos tornando pessoas melhores. Eita glória, a mensagem já começou já antes da palavra, mas vamos ler a palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, no qual se encontra no livro de Hebreus. Isso, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 10, no versículo 38 e 39, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não agradarei dele. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. De fato, a palavra do Senhor é bem clara e direta comigo e com você. O Senhor deixa bem claro que o justo viverá pela fé. E isso não cabe a uma situação boa ou uma situação ruim. Não fica dependendo de momentos bons. Não fica dependendo de situações boas ou ótimas, até mesmo para estar glorificando a Deus, até mesmo para estar honrando o nome de Deus. Mas pelo contrário, a palavra é bem clara: o justo vive pela fé. O que é ser uma pessoa justa? É saber sobre tudo, além de fazer a justiça, além de fazer as coisas boas, além de fazer as coisas corretas, tudo mais. O justo, a palavra vai nos ensinar que, independente de situação, ele está inabalável. Ele não muda. Ele não deixa o ambiente mudar ele. Ele não deixa a situação mudar ele. Pelo contrário, ele permanece conforme o Senhor quer que ele fique. De que forma? Que possamos, eu vou pegar dois exemplos. Daniel na cova dos leões. Daniel deixou bem claro, falou assim: eu não sei. De fato, eu não sei se Deus vai me livrar, se Deus vai fazer um milagre, se os leões vão me comer, tudo mais. Eu não sei. Mas eu não vou mudar por causa de situação. Eu não vou mudar por causa disso ou por causa daquilo. Pelo contrário, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Isso é uma pessoa justa. Um outro exemplo, também no Antigo Testamento. Os 3 jovens da fornalha. Eles falaram: não sabemos se o Senhor vai nos livrar. Mas o Senhor livrando ou não, vamos continuar sendo fiel a Ele. Porque é Ele que rege a nossa vida, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos orienta, é Ele que nos guia. Então é dessa forma que a palavra fala assim: o justo viverá pela fé. A consequência dessas duas histórias, desses 2 episódios que eu contei, o milagre aconteceu. O Senhor fechou a boca dos leões. E no episódio dos 3 jovens da fornalha, o Senhor se fez presente com eles. Eles lá dando um rolezinho. Olha só que incrível. Então, guerreiro e guerreira do Senhor, a permanência na fé vai me levar e vai te levar a viver coisas extraordinárias. Vai fazer que possamos viver milagres, que possamos experimentar coisas que ninguém experimenta. Por quê? Porque as pessoas recuam, como diz a palavra. Aquele que retroceder será destruído. Quantas vezes eu e você, devido ao medo,
devido à insegurança, devido a situações difíceis, a gente fica com medo. Mas por que? Aí começa aquele questionamento. Mas por que, Senhor? Mas por que está acontecendo isso? Mas por que está acontecendo aquilo? Ah, Senhor, porque eu não encontro uma guerreira para ser minha esposa, para a gente fazer uma família? Porque eu não encontro um varão para que possa ser meu esposo e assim dessa forma a gente constituir uma família? Porque de fato a gente muitas vezes fica com medo. Ah, Senhor, porque não abre uma empresa? Ah, é porque eu fico inseguro, eu fico com medo. Quantas vezes acontece dentro da nossa família, dentro da nossa casa, enfim, ou até mesmo a gente fica sabendo de pessoas que receberam um certo diagnóstico e o diagnóstico não foi agradável. O que acontece? Vem o medo, vem a insegurança e a gente acaba, poxa, dependendo do resultado do diagnóstico, mas poxa, vou morrer. Veja só que interessante, você viveu anos sem saber desse diagnóstico, depois que descobre, tá vendo que o medo nos trava, o medo faz a gente retroceder, mas aí a gente esquece a fé. A gente esquece de colocar em prática a nossa fé. Porque a palavra vai dizer bem claro, o justo viverá pela fé. E viver pela fé, isso é receber uma notícia triste, um diagnóstico, ou até mesmo receber, ou você até mesmo por alguma situação ou outra ficar frustrado com isso, ficar frustrado com aquilo, e de forma alguma você, mesmo ali, mesmo com medo, fala assim, não, eu vou fazer algo que vai fazer toda a diferença. O que eu vou fazer? Vou ativar a minha fé. É dessa forma. Quando você ativamos a nossa fé, enfrentamos, por mais que por algum motivo ainda estamos com medo, vamos com medo mesmo assim. Porque o que está em nós, o que está movendo em nós, nos impulsiona a avançar. Inclusive é o que diz a palavra no versículo 39, que diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem. E aí, né, quero parar por aqui, até o momento, porque veja só, que é aquele que ativa a fé, aquele que se deixa ser movido pelo Espírito Santo, aquele que se deixa se mover pela graça, se mover pelo Espírito Santo, se mover pela graça de Deus, não tem motivo para retroceder. Pode sim passar por situações muito difíceis, pode passar sim por situações muito complicadas, mas não retrocede. Tipo, como diz aquele ditado, que enverga, mas não quebra. E quando volta numa força, volta numa violência, no bom sentido. É dessa forma que eu e você temos que deixar o Espírito Santo mover em nós. Hoje eu estava exatamente comentando isso com uma pessoa, com uma amiga minha, que estava assim, é necessário a gente se mover para viver milagres. É necessário a gente estar em movimento para que possamos de fato viver e presenciar milagres. Como você quer vivenciar milagres parado? A gente precisa estar em movimento. A gente precisa deixar que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, possa de fato nos impulsionar mais e mais a experimentar coisas que eu ainda não experimentei e nem você. Vou pegar um exemplo, quando
Quando os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e Pedro começou a pregar a palavra. E também tem um outro episódio que o Pedro estava entrando eu vou falar assim, a igreja, no templo, né? No templo, igreja. E ali tinha um coxo ali, e ele falou assim, ó, olha para mim, olha para nós. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Um detalhe nessa pronúncia, aquilo que eu tenho, o que ele tem? Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Paráclito. Por isso que é necessário que eu e você possamos nos encher desse Espírito, se alimentar desse Espírito, para que possamos fazer igual Pedro. Assim, ó, quando chegar alguém pedindo uma oração, quando chegar alguém pedindo, só ore porque eu recebi uma notícia assim, assado, um diagnóstico de câncer, uma situação difícil, uma situação que somente Deus, aí você possa ser usado, você pode ser usada na mão de Deus. Se movimente, guerreiro, se movimente, guerreira, para que o Espírito Santo possa se manifestar em você. E continuando no versículo 39, que diz assim, porém, eu vou ler ele desde o começo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Percebe que quem retrocede é destruído. Mas aí você fala assim, nossa, mas eu estou destruído e não voltei atrás. Guerreiro e guerreira do Senhor, situações difíceis, momentos difíceis, não é que você foi destruído. Na verdade, vamos ser real um com o outro. De fato, certas situações nos destrói sim, por dentro. Mas aí o mestre dos mestres, o médico dos médicos, Jesus de Nazaré, está te reconstruindo, está te fazendo mais forte. Não pelo fato de você retroceder, é que o Senhor permitiu essa situação. Para quê? Para que você possa subir de nível, para que você possa ser preparado para um próximo nível, para uma próxima etapa da sua vida, da sua história. E é necessário que as suas raízes possam ir mais fundo. Então, quando as raízes começam a se aprofundar mais ainda, existe uma colisão. Então, esse rompimento dói, esse rompimento de você estar se rompendo com a terra, que as suas raízes estão se aprofundando mais ainda, porque é necessário você estar bem estruturado para o próximo nível da sua história. E continuando, mais do que quem crê e são salvos. Eu creio, e eu tenho certeza que você crê, que nós não seremos destruídos, porque não vamos recuar. Vamos chorar, sim. Vai doer, sim. A gente não vai compreender, não vai. Não adianta falar, não, eu vou compreender tudo. Não vai. Não adianta falar que você é o super crente, não adianta você falar que você é a Mulher Maravilha da fé, que não vai rolar. Você chora, você sente dor, sente frio, como qualquer outra. As dúvidas também surgem, os questionamentos também vão surgir, mas há uma diferença. Há uma diferença daqueles que creem. Porque aqueles que creem são movidos pelo Espírito Santo. De que forma? Você está chorando, mas está adorando. Está doendo, mas está adorando. Foi demitido, mas está adorando. Foi mandado embora, está adorando. Relacionamento falido, está adorando. Não está compreendendo nada, está tudo dando errado, mas está adorando. Olha a história de José. José foi ajudar os irmãos, foi jogado na cisterna. Continuou crendo em Deus.
continuou fiel ao Senhor. Foi vendido, trabalhou na casa de Potifar, foi levantado contra ele falso testemunho, uma calúnia. Foi parar na prisão, continuou adorando, continuou acreditando. E um detalhe muito importante: viva um processo às vezes de dor, processo às vezes de lágrimas, processo talvez que você vai viver sozinho, só você e Deus, mas viva, porque de fato, quem vive um processo intensamente vai viver um propósito incrivelmente. Sim, de fato, Deus está cuidando. Deus está cuidando de você, a tua vitória, a tua bênção já está pronta. Uma coisa que as pessoas falam que Deus está preparando a vitória, Deus está preparando a bênção. Isso não existe. Cuidado, guerreira, de acreditar que Deus está preparando. Sabe por que Deus não está preparando? Porque, olha só, eu acho que você vai concordar comigo, mas também se não concordar, o respeito continua sem nenhum problema. A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã. Se Deus é o mesmo ontem, se Deus é o mesmo hoje, se Deus é o mesmo amanhã e para todo sempre, Ele sabe todas as coisas, porque também a gente tem como ensinamento que Deus é onipresente, Ele é onisciente, não é? É ou não é? E onipresente, quer dizer, onipresente já falei, onisciente, onipresente é outra palavra que fugiu aqui, mas se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Onipresente, onisciente, fugiu, olha só que incrível, né? A gente sabe que Deus sabe todas as coisas, sabemos que Deus sabe todas as coisas, sim. Deus sabe desde o nosso nascimento até a nossa morte, até encontro com Ele. Está tudo escrito. Então como Deus vai preparar algo que já está pronto? Então Deus não vai preparar a vitória. Deus vai nos preparar para receber a vitória. É isso, é dessa forma. Por isso que muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor, nós queremos algo ao Senhor, mas não estamos prontos. E aí acontece o quê? Deus escuta a nossa oração, então eu vou preparar ele para receber essa bênção, porque a bênção já está pronta. Muitas vezes a gente fica insistindo em coisas que o Senhor não quer, e a gente ali fica perdendo o nosso tempo. Aqui, quero colocar aqui entre aspas, porque aí o Senhor fala assim, meu querido, minha querida, deixa eu fazer do meu jeito. Você está fazendo do seu jeito, não está dando certo. Deixa eu fazer do meu jeito que tudo dará certo. Então, guerreiro e guerreira do Senhor, que possamos continuar firme, em movimento, em pleno movimento, para que assim, dessa forma, possamos vivenciar milagres, possamos assim, dessa forma, ter uma experiência, um relacionamento com Deus, porque somente quem tem relacionamento com o Senhor consegue viver coisas que nenhuma outra pessoa consegue viver. Intimidade nos leva a viver coisas extraordinárias, porque Jesus escolheu 12, mas tinha intimidade com 3. E esses 3 viveram coisas que os outros 9 não viveram, que não tiveram a alegria, que não tiveram a graça de viver. Quando Jesus foi ressuscitar a menina lá, que ele falou, Talita cum, menina, eu te ordeno, levanta. Jesus não chamou todo mundo. Quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor,
Jesus não chamou todo mundo. Então, guerreiro e guerreira do Senhor, procure esse relacionamento com o Senhor para que possamos de fato ser movidos pela graça, ser movidos pelo Espírito Santo, ser movidos por milagre, porque quem de fato deixa ser movido pelo Espírito Santo é movido por milagres, porque vive intensamente milagres, vive intensamente coisas que poucas pessoas conseguem viver, presenciar. E digo mais, viver de milagres, isso vai nos levar a situações extremas, situações totalmente extremas e complicadas, situações tensas demais, situações que vai nos levar a crer em Jesus Cristo, em crer no Espírito Santo. Então, guerreiro e guerreira, que possamos, através dessa mensagem, não retroceder, com medo, chorando, doendo, ferido, machucado, mas crendo que o Senhor está permitindo tudo isso para o novo. Não tenha medo de desprender de pessoas. Não tenha medo de deixar pessoas ir, se você avançar e essas pessoas ficar para trás. Porque, de fato, essas pessoas não estão prontas para viver aquilo que o Senhor tem para viver. Essas pessoas não estão prontas para viver aquilo que você tem para viver em Deus. Então continue firme, continue caminhando, continue perseverando. Mesmo tem dias ali que é difícil, né? Que a gente não tem vontade, que a gente, né? Poxa vida, é nesses dias que mesmo sem vontade, falo, Senhor, eu estou aqui, cuida de mim, cuida do meu coração. E às vezes em lágrimas. Às vezes simplesmente você vai se colocar na presença do Senhor e vai falar, Senhor, oi Senhor, é eu de novo. E vai ficar quietinho ali, orando. Quer dizer, orando assim, né, sem falar nada, mas sabendo que Deus está ali, do seu ladinho, te abraçando, te acolhendo, te mostrando, filho, filha, eu estou aqui. Eita glória. Guerreiro e guerreira do Senhor, fique na bênção, fique na graça e paz. Se inscreve no canal, compartilha e que o Senhor te abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente. E de fato, deu branco, acontece, né? Escreve aí no comentário, sei lá. Ou até mesmo eu vou lembrar e vou deixar no comentário, tá bom? Deus abençoe guerreiro, Deus abençoe guerreira. Fique na graça, fique na paz. Até a próxima, se Deus quiser.